A 12ª é verdade. 12 semanas nós também nesse desenho. Eita Deus amado. Vamos em frente. Então, nós passamos os dias falando sobre oração. E terminou, pastor, a fase da oração. Na verdade não terminou. Nós demoraria ainda umas 9 a 10 semanas falando só sobre oração. Só que hoje, como nós pulou uma etapa, né, os pobres observam que no começo nós pulou uma etapa, como falamos a respeito do partir do pão. Eu senti no coração de pular direto para a oração. Então nós vamos voltar um pouquinho atrás hoje e falar sobre o partir do pão. E aí depois nós voltamos novamente sobre oração, sobre comunhão e assim por diante. Então, todos acharam, gente? Atos dos Apóstolos 2:42, que está sendo nosso tema, o nosso ponto de saída. Bom, pastor, eu tinha preparado uma palavra, mas a gente vai deixar para terça-feira, então, tá? Amém. 2 Timóteo, né? Mas a gente faz na terça. Amém. Então, terça-feira, já fica preparado para terça-feira. Tá bom. Amém, povo de Deus? Amém. Então, vamos lá. Diz assim, olha. Atos dos Apóstolos 2:42 diz assim: como vivia os convertidos. Eu quero que a igreja inicie essa mensagem hoje. Toda a igreja lendo junto aí, Atos 2:42, lê 42. Toda a igreja junto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você leu os 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Eu leio o 45 de novo, para eu acompanhar aqui. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Leu 46. Leia agora o 46. Perseverando todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceleza de coração. E louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo o quê? Salvos. Amém. Que maravilha. Então aqui é a instrução. O título da mensagem fala como vivia os convertidos. Como é que eles viviam? Eles viviam na perseverança. Eles não desistiam por nada. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, perseveravam em aquilo que eles tinham aprendido da parte de Deus através dos apóstolos. Eles tinham perseverança, eles tinham comunhão, eles partiam o pão em casa. É aqui que nós vamos parar um pouquinho. Quando fala no 46, não mandei você ler. Diariamente perseverava unânime no templo, partia pão em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Observe uma coisa, quando ele fala assim, e partia pão, aonde? Em casa. Isso aqui se refere especialmente à família. O partir o pão em casa está se referindo especialmente ao partir do pão com a família. Pastor, que pão é que é esse, pastor, que o senhor vai explicar hoje? Nós vamos entender que o pão que a Bíblia refere, até uns dias atrás, uns tempos atrás, eu acharia que o partir do pão, como vai dizer para frente, de casa em casa,
era nós ir para a casa dos irmãos e participar de um banquete, de um jantar, de um almoço, ou de um café da manhã, ou de um café da tarde. E na verdade não é isso. Quando a Bíblia fala assim, partiu o pão em casa, com alegria e sigileza de coração, é como dizer, é partir o pão com a família, também o pão, o alimento, mas especialmente a palavra de Deus. O partir o pão em casa é a família estar reunida na mesa, compartilhando o pão, cotidiano o pão que a gente se alimenta no dia a dia, mas também o alimento, o pão da vida, que é Jesus Cristo. Aqui não se refere simplesmente a um pedaço de pão ou um prato de comida, não. Aqui se refere ao pão da vida. Quando fala assim, partir o pão em casa, é a família se reunir, é na hora do almoço, da janta, a família está ali partindo o pão junto, e na medida que vão se alimentando, ou que vão se alimentar, antes de partir o pão, que nós nos alimentamos no dia a dia, compartilhar também a palavra de Deus, antes mesmo do partir do pão, ou antes mesmo do almoço, da janta, do café, ou seja, orar, deixar a palavra. Esse é o foco de partir o pão em casa, e nós vamos entender no decorrer dessa mensagem. É muito importante a gente entender isso, é muito importante a gente resgatar a mesa, é importante a gente resgatar esse partir do pão entre a família. Nós estamos vivendo um tempo que as nossas famílias não tem mais esse compartilhamento. Hoje nós pegamos, estou falando de mim também, tá? Não treino, eu falei, sou o primeiro. Nós colocamos a comida num prato, aí um senta na sala, outro senta na cozinha, outro senta no quarto, outro senta no sofá, com a televisão, o celular ligado. Não tem mais aquele aconchego da família. E o partir o pão em casa é isso, é a família estar junto, é resgatar a mesa. O partir o pão, quando eu falo partir o pão, quer dizer, onde é que nós partimos o pão? Na mesa. Nós precisamos trabalhar em cima disso no meio da nossa família. Eu sou o primeiro que preciso fazer isso, resgatar a mesa novamente com a minha família. Trazendo um conceito que eu dou para mim mesmo, para cada um de nós. Na hora do almoço, vamos trabalhar nesse sentido. Na hora do almoço, da janta, joga o celular lá na sala, onde tiver, deixa lá. E senta com a família. Né, minha filha? De vez em quando eu puxo a orelha dela, ela volta comigo, vai para o casa de volta, eu corto para cá, senta aqui. Senta aqui, vai ser mais gente, nós juntos. É assim? Aí ela vem. Então, nós precisamos, isso aí estou falando de mim também. Não estou aqui querendo, eu sou o primeiro que precisa fazer isso. Resgatar a mesa novamente. A mesa é muito importante, irmão. Partir o pão na mesa com a família é muito importante. Você já observou, e você vai entender o que eu estou falando agora, que na mesa é aonde descobre, ou aonde se revela a falta de comunhão da família, ou os atritos da família. Eu vou dar um exemplo. Quando um casal não está bem, ele, quando chega no quarto, na cama, deita um para um lado e outro para outro. Mas o momento que revela o mal, vamos dizer assim, o mal-estar, a diferença entre a família é quando senta na mesa. Os dois colocam o prato, a família coloca o prato na mesa para se alimentar, para repartir o pão. Os dois, a família inteira está de cara fechada. A família é aquele peso na hora porque naquele momento se revela a comunhão ou a falta de comunhão da família. E nós precisamos resgatar novamente esse partir do pão. É isso que a palavra diz. O partir do pão em casa. O pão é Jesus Cristo. Na nossa casa, o pão é o pão, o alimento cotidiano, mas também seguido a palavra de Deus. Olha, você vai entender. Vamos aqui em Atos 5, 41. Observe aqui que nós lemos lá. Partir o pão em casa. Já não tem nada a ver com esse partir o pão que nós vamos ler agora. Olha o que fala em Atos 5, 41.
Diz assim, olha, lê vocês o 41 ou 42, lê vocês o 41. Nós vamos começar a ler junto. Lê aí. Retiraram-se depois da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Observe, vamos dar uma pincelada nesse versículo. Aqui é como os apóstolos chegavam, eles saíam pregando pelas sinagogas, pelas ruas, pela cidade, eles eram espancados, batidos, apedrejados, eles eram expulsos das sinagogas, eles eram expulsos do meio do povo, e eles voltavam o quê? Bravos, era assim, triste. Eles voltavam como ele voltava, gente? Triste, reclamando, era assim? Eles voltavam regozijando de alegria. Rapaz, olha, eu sou digno, eu fui digno de apanhar por causa do nome de Jesus Cristo. Ele voltava regozijando as pancadas que levavam pelo caminho, por causa do nome de Jesus. Quando ele chegava numa cidade que as pessoas apedrejavam, ele voltava de lá, feliz da vida, todo lavado de sangue, espancado, chicoteado, e ele dando glória a Deus, porque eles foram dignos de apanhar por causa do nome de Jesus Cristo. Fala alguma coisa com a gente hoje? Hoje, quando nós ouvimos uma palavra dura, em vez da gente mudar, a gente, também no nosso caso, quem fala geralmente, as pessoas antigamente apanhavam pelo nome de Jesus e se afirmavam mais. Outros, quando ouviam uma palavra de repreensão, a pessoa deixava o erro, o pecado. Hoje em dia, falando geralmente, as pessoas deixam a igreja. Não é assim? Eu fui naquele que o pastor Raimundo, ele prega muito duro, ele prega muito seco, ele prega assim. Mas só que a palavra de Deus é quem muda. A palavra de Deus é quem transforma. A palavra de Deus é quem muda a nossa vida. Aí fala assim no 42, fala assim, olha, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de que, gente? De ensinar e de pregar quem? Jesus Cristo. Observe, lá eles partiam por onde? Em casa. Aqui eles vinham apanhando, espancado, pregava no templo e saía pregando de casa em casa. Pregando a quem? A Jesus Cristo. O que isso quer dizer, pastor? A igreja primitiva, que é o que nós estamos aqui baseando o nosso estudo, eles entendiam, eles compreendiam que as suas casas, os seus lares, poderia ser um lugar de ganhar almas para o reino de Cristo. Eles pregavam na sinagoga, eles pregavam no templo, mas quando terminava ali, eles saíam pregando de casa em casa. É como dizer assim, apóstolo, vem aqui hoje fazer um culto na minha casa, vem aqui hoje fazer uma oração no meu lar. Aí amanhã outro fala, não pastor, agora é na minha casa hoje, vem hoje na minha casa, faz um culto aqui hoje. E assim, quando eles iam agindo, pregando de casa em casa, o Evangelho de Cristo ia sendo anunciado, o reino ia sendo pregado, o povo ia se convertendo e o nome de Jesus ia sendo glorificado. Então nós temos de entender isso para a nossa vida. Tem pessoas que talvez moram perto da nossa casa, talvez nós não tenhamos a oportunidade de falar de Jesus para ele, talvez não temos como. Mas se nós convidarmos, vamos na igreja, ele não vem. Mas se nós fazermos uma oração na nossa casa, hoje vai ter uma oração em casa, vai ter um culto, o pastor vai dar uma palavra, ou irmão vai lá fazer uma oração, vamos lá ouvir. Pois é, estou aqui pertinho mesmo, na igreja não vou porque eu não gosto de igreja, mas a irmã, minha amiga, meu amigo, me chama, eu vou lá. Aí quando chegar, escuta a palavra de Deus, ele gosta, se converte, se rende. Quando pensa que não, está na igreja adorando e glorificando a Jesus Cristo. E dessa maneira, o Evangelho de Cristo vai sendo pregado, as pessoas vão se rendendo e o nome dele vai sendo glorificado. É por isso que ele pregava de casa em casa, anunciava quem? A Jesus Cristo. Toda mensagem que nós ouvimos, Jesus é o centro da mensagem.
Amém? Toda mensagem que nós pregamos, ele tem de ser o centro da mensagem. O centro da mensagem não é o eu, não é esse, não é aquele. O centro da mensagem não pode ser aquele outro, não. O centro da mensagem, o foco da mensagem tem de ser apontado para Jesus Cristo. Toda mensagem tem de ser apontada para Jesus Cristo. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo difícil. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão pregando a palavra, mas o centro da mensagem da palavra não é mais Jesus Cristo. O centro da mensagem é o eu fiz, eu faço, eu aconteço, fulano fez, fulano faz, fulano é isso, fulano é aquilo. E Jesus Cristo? Mensagem dessa maneira, ela não transforma a vida. Jesus tem de ser o centro da nossa mensagem. Da palavra que nós estamos pregando é Jesus Cristo. Eles iam pregando, ensinando de casa em casa e anunciando a Jesus Cristo. Jesus, ele é o pão da vida. Vamos para João, para que vai ser a mensagem principal de João, no capítulo 6 e no versículo João 6, vamos lá. João 6, 41, mas vamos ver o 33. João 6, 33. Essa é a mensagem principal da noite. Então, nós precisamos resgatar a mesa, precisamos partir o pão entre a nossa família, precisamos partir o pão de casa em casa, que esse caso não é mais um pão, como eu falei, cotidiano, é o pão da vida, que é Jesus Cristo. E dessa maneira nós vamos ganhando almas, trabalhando para o reino. Olha o que fala em João 6, 33, diz assim, olha: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida a que gente? Ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nós sempre desse pão. Leia vocês o 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Glória a Deus. Jesus é o que, gente? O pão da vida. É aquele que nós estamos falando. É aquele que os apóstolos pregavam no templo. E quando terminava, saía do templo, ele ia compartilhar de casa em casa, partindo o pão. E nesse caso era pregando o evangelho de Jesus Cristo, anunciando o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E quem dele se alimenta nunca mais terá fome. Quem dele come, ou quem come dele, jamais terá fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva que desceu do céu. E quem dele beber nunca mais terá sede. É Jesus Cristo. E na medida que ele vai pregando, falando que ele é o pão da vida, que ele é o pão vivo que desceu do céu, os judeus começam a estranhar essa pregação. Mas peraí, quem é esse homem? Nós conhecemos ele, nós sabemos de onde ele é, nós conhecemos a família dele. Por que ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu? Porque ele diz que ele é o pão da vida. Olha o que ele fala no 41, a respeito da murmuração dos judeus. Diz assim, olha: e murmurava, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu da onde? Do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei em quando, gente? No último dia. Então ele dizia: vem cá, não é esse
Jesus, o filho de Maria, o filho de José de Maria? Não conhecemos a sua família? E como agora diz que eu sou o pão que desceu do céu? Porque ele não tinha Cristo, na verdade, como Salvador, como Filho de Deus. Eles conheciam Cristo simplesmente como um homem normal, filho de José e de Maria. Então eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, e quem de mim comer nunca mais terá fome. E quando fala lá, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Esse pão é Jesus Cristo. Esse pão, ou a respeito deste pão vivo que desceu do céu, é que nós precisamos anunciar Ele. É que nós precisamos nos alimentar dele a cada dia. É que nós precisamos anunciar o pão vivo, para que as pessoas comam, se alimentem dele e tenham vida, e isso, vida eterna. Jesus é o pão da vida. Mas a ordem dele para nós é que nós compartilhemos dele, é que nós reparta ele. Muitos de nós estamos até empapuçados do pão, estamos bem alimentados do pão, mas não estamos compartilhando com quem está vazio, com quem está com fome. Muitos de nós estamos até, como esse tema aqui, até empapuçados do pão. Escutamos a palavra fria, a palavra pura, genuína, e nos alimentamos, passamos a semana inteira ali, cheio. Vou usar aqui o termo nordestino de bucho cheio, vou dizer assim, a ponto, de não suportar mais o pão. E mesmo assim, a gente não repartilhamos com ninguém, não compartilhamos com aqueles que estão com fome, no nosso trabalho, na nossa casa, no meio da nossa família, no nosso vizinho. Por quê? Porque temos vergonha. O que vão falar de mim? Se eu falar, eles não vão me ouvir. O nosso dever não é fazer as pessoas querer. O nosso dever é somente compartilhar. Quem quiser comer, coma. Quem não quiser comer, fique com fome. Mas a nossa parte é somente plantar semente, lançar o pão, dividir, compartilhar. E na medida que você vai compartilhando o pão, você vai abrir espaço para que esse pão ganhe mais espaço na sua vida, que nesse caso é Jesus Cristo. Quem está entendendo a palavra, gente? Você está cheio desse pão. Eu sei que vocês estão alimentados com esse pão, que é Cristo, é a palavra. Aprenda também a compartilhar com as pessoas. Irmãos, eu, pela misericórdia de Deus, eu trabalho, mas quando eu chego no trabalho, eu trabalho no meio de cachaceiros, drogado, o dia inteiro, estamos trabalhando todo mal, o dia inteiro tomando cachaça com droga, e eu no meio ali, achei a oportunidade, irmão. Jesus pode salvar a sua alma, irmão. Jesus pode salvar a sua vida, Ele quer libertar você, Ele me libertou. Mas se você não vai conseguir largar esses vícios, se não for através de Jesus Cristo, isso eu não perco tempo. Achei a oportunidade, eu não fiquei num doido também, jogando pedra para todo quanto é lugar, não, Achou a oportunidade. Não perca, porque você pode não achar outra. E gente, tem uma coisa: as almas não podem esperar para amanhã. As almas não podem esperar para amanhã. Eu estava falando com a minha mãe, e ela falando assim, uma vizinha da gente, uma senhora, não era tão velha, começou a dor na perna, e aí foi no médico e falou que ela, não sei como é que chama aqui, fala que estava com uma isipele, não sei como é que chama aqui, será que é esse mesmo, né? Mas ela estava andando normal, brincando, rindo, recebeu a visita dos filhos que estavam em outra cidade, que vieram visitar ela, e na segunda-feira foi numa cidade chamada Feira de Santana. Mas isso é normal. Santa despediu todo mundo, pegou na mão todo mundo, brincando, rindo. Quando voltou dentro do caixão. Você entende isso? Não, isso é um negócio que é uma coisa ruim, mas não, nada que pudesse matar ela naquele momento. Ela saiu rindo, brincando, conversando, e quando voltou dentro do caixão. Aquela dona Hilda lá, encostar com a mãe. Lá de cima? Na parte de cima. A senhorinha que tem aquele senhorzinho bem escurinho, que morreu também. Então, ou seja, as almas não
podem esperar para amanhã. Elas precisam ouvir a respeito de Cristo hoje. Elas precisam se alimentar do pão da vida hoje. Esse pão é chamado Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Muitos vão murmurar como judeu: não, quem é esse homem? Que pão é que é esse? Mas mesmo assim, eu e você precisa falar de Jesus. Mesmo assim, eu e você precisamos lançar semente. Porque hoje eles podem rejeitar, mas através da semente que é lançada hoje, amanhã a semente vai brotar e os frutos vão gerar na vida deles. Então lance a semente de vida, compartilhe o pão, que é Jesus Cristo. Olha, ainda no 42, e dizia: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz: desci do céu? Mas olha o que ele respondeu no 43. Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu vos ressuscitarei no último dia. Quem vem a Cristo, mesmo que a gente morra daqui para a sua volta, mas na hora que ele voltar, na hora que as trombetas soar, nós vamos ressuscitar com ele. Nós vamos ser ressuscitados juntamente com Cristo. Nós vamos ser ressuscitados juntamente com Jesus Cristo. Então nós precisamos, igreja, fazer isso. Precisamos nos alimentar do pão da vida. Precisamos nos alimentar do pão que é Jesus Cristo. Porque uma hora ou outra, não esqueça disso, um dia lembre, eu e você vamos estar face a face diante do Senhor. A Bíblia diz que todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e erro eterno. E nós precisamos lutar para quando nós ressuscitar juntamente com Cristo, nós venhamos a ressuscitar para a vida, para a glória e não para a vergonha e erro. O povo não está mais valorizando a palavra de Cristo. As pessoas, não é o nosso caso aqui, as pessoas falando geralmente, estão tão focadas no seu eu, no seu ego, que não quer mais ouvir a palavra de Deus pura e genuína. Como eu falei no começo, antigamente se alguém pregasse a palavra pura, a pessoa saía dali, acabaria até chorando, gemendo por cada palavra. Ele deixaria o pecado, abandonava o erro e se voltava para Jesus. Hoje, se você pregar a palavra, é um motivo de ofensa. A pessoa não deixa o pecado, ele deixa a igreja. Eu vou procurar a igreja do fulano de tal, porque lá a palavra é mais light. Está entendendo assim? Lá a palavra é um melzinho com açúcar, é um mel com leite, é um negocinho ali. E ali ele não fala do meu pecado, ele não confronta meu erro, eu saio de lá feliz da vida. Eu quero dizer uma coisa para você: não entre nessa. Escute a palavra, obedeça a palavra, viva a palavra. É melhor ser confrontado durante 40 minutos e você lutar, pelejar e ganhar sua salvação, do que se alimentar com um negocinho de qualquer jeito, 40 minutos, e sair dali feliz, e quando você morrer, ou eu morrer, viver eternamente no tormento eterno. Vale a pena. Tem hora que a palavra ela vem, não pense que é só você não, tem hora que a palavra vem para mim e ela vem cortando. Entendeu que eu pergunto: meu Deus, será é essa palavra que eu tenho que pregar? E eu sinto, sabe, aquele refrigério, quando tem gente que fala assim: Deus falou comigo assim, Deus fala comigo da maneira. Quando eu peço algo a Deus, que Ele fala comigo, eu sinto sabe aquele assim de paz? Olha assim, é Deus confirmando, é isso aqui. Então, tem palavras que eu sinto de pregar, que eu pergunto: meu Deus, será que é saber que eu devo pregar? Porque eu sei que ela é dura. Mas é essa palavra que nos alimenta, é essa palavra que transforma.
Nós temos que sair daquele tempo, daquela fé, daquela palavra que é legumes. Nós temos que começar agora a se alimentar com alimento sólido. É com feijoada, é mocotó, é coisa forte. Para passar a semana inteira firme. Eita glória, o domingo eu fui lá, mas recebi a palavra foi dura, mas eu estou firme até hoje, graças a Deus. O diabo vai investir, você deu, peraí. A palavra comigo falou assim, então sai fora, Satanás, na minha vida, Jesus Cristo. Então tome posse da palavra. A palavra é Jesus Cristo, o pão é Jesus Cristo, Jesus é o alimento, Jesus é a água, Jesus é a vida, Jesus é aquele que nos traz a vida e nos leva à vida. Não abra mão dele de modo nenhum. Ao que ele fala no 45, né? Isso está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por quem? Por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a quem? Olha como é você entender, né? Todos serão ensinados por quem? Por Deus. Porque no tempo do Velho Testamento, as pessoas eram ensinadas simplesmente por Moisés. Deus falava com Moisés, vamos dizer assim, pelos sacerdotes, os profetas, e eles falavam com o povo. Hoje nós somos ensinados pelo próprio Deus. Hoje é Deus falando na boca do pregador. Hoje Deus fala com você também, diretamente com você. Ou seja, o homem de Deus prega, mas quando você vai confirmar, buscar confirmação, Deus fala direto com você também. Então, todos nós somos ensinados por quem? Por Deus. Mas ele fala, aquele que ouve a minha palavra, ele vem após mim, ele guarda, ele vem após mim. Quem ouve a palavra e guarda a palavra, ele vai a Jesus Cristo. Quem escuta a palavra e guarda ela e vive ela, ele vai para Jesus Cristo. Ao contrário, quem escuta a palavra e não pratica, ele não consegue se achegar a Jesus. Então, irmão, precisamos entender isso. Olha, aí no 41, 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não é somente ouvir, mas é também aprender. Se eu somente ouço e não aprendo nada, eu não vou me chegar a Jesus Cristo. Quem ouve a palavra e não pratica, ele não se aconchega ao Senhor. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, se não me falha a memória, ele fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas lá na frente ele fala: porque tu, sacerdote, recusaste a minha palavra, ou rejeitasse os meus ensinos, eu também te rejeitarei. Porque o povo está sofrendo? Porque o sacerdote, falando geralmente, não está rejeitando o ensino de quem? De Deus. E por ele rejeitar o ensino de Cristo, por não colocar Cristo como sendo o centro da palavra, o povo está perecendo, o povo está sofrendo, o povo está morrendo, está sendo destruído, porque o sacerdote não lê palavra, não estuda a Bíblia, não se importa de orar, não busca no Senhor. E quando o povo chega, ele está no alimento de um negócio de qualquer jeito. Me perdoa a expressão, as pessoas estão bebendo água de esgoto, achando que está bebendo água potável. Por quê? Porque o sacerdote tem rejeitado a palavra do Senhor. Mas uma coisa glorifica meu Deus, com 4, 5 pessoas que ele tem aqui, por enquanto, eu glorifico meu Senhor. Você está comigo desde o começo do ministério. O foco de minha mensagem é um só. Você vai mudar aqui, hoje
Hoje vamos mudar um negocinho, não. É Cristo, é Jesus. Converte, larga o pecado, aceita Jesus, se ajeita com Ele. O foco é um só. Pratica a palavra, ora, lê a palavra, busca. O foco é um só. E eu louvo a Deus porque enquanto vida Deus me der, eu quero que meu ministério seja assim. E na verdade, não é de um ano para cá. Meu ministério tem 14 anos, perdão, 10 anos que eu estou pregando. Foi desde 2014 e até hoje. O foco do meu ministério é esse. É salvação. É salvação. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, irmãos, o que nos leva a entender hoje? Busca Ele. Entregue sua vida. Compartilhe este pão que está na sua vida. Olha o que ele diz no 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que veio de Deus. Este o tem visto. Que nesse caso é quem? Jesus Cristo. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da onde? Da vida. Quem crê em Cristo tem o que, gente? A vida Eterna. E Ele é o pão da vida. Se nós cremos em Cristo, como manda as Escrituras, nós temos a vida eterna segura. Mesmo que nós não estamos vendo, mas se a nossa crença está em Cristo, verdadeiramente em Cristo, a nossa salvação ela está guardada, ela está segura. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala assim, olha, me deu um branco agora, porventura, se já ressuscitaste juntamente com Cristo, falando assim, se já ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas coisas aqui terrenas, porque a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa salvação está onde? Guardada juntamente com Cristo. Se nós cremos nele, a nossa salvação está segura. Muita gente pergunta, até você já recebe muita pergunta. Vem cá, você tem certeza da sua salvação? Muito fala assim, você não pode ter certeza? Mas na verdade nós temos que ter certeza da nossa salvação, sim. E como é, pastor, que eu tenho certeza da minha salvação? É se eu crer verdadeiramente em quem? Agora, como assim? Eu creio, todo mundo crê, mas há uma diferença em crença. Quem crê verdadeiramente em Deus, ele obedece. Quem crê verdadeiramente em Cristo, ele vive a palavra. Quem crê verdadeiramente em Cristo, ele não desiste, ele não desanima, mesmo que tem momento que ele está prostrado, desanimado de uma maneira, mas ele não abandona a fé, ele não abandona Jesus Cristo, porque ele sabe que a salvação dele está guardada juntamente com Cristo em Deus. Então você pode dizer assim, se eu morrer hoje, se eu estou crendo verdadeiramente em Cristo, larguei o pecado, larguei o erro, larguei a vida errada, estou servindo a Cristo, a minha salvação está segura. Agora daqui um minuto, eu não posso falar nada, né? Mas agora, se minha vida está em Cristo, por exemplo, se eu morrer agora, eu estou salvo. Agora daqui um minuto, 2 minutos, você vai não. Que daqui para frente somente Jesus vai tentar. Mas até aqui, devido à minha crença, devido à minha busca, a minha entrega, o meu despojar deste mundo tenebroso, a minha vida está com o Senhor. Então, quem crê no Senhor está salvo. Está salvo. Olha, no 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida, igreja. Se alimente desse pão a cada dia. Vossos pais comeram o maná
no deserto e morreram. Este é o pão que desci do céu, para que todo o que dele comer, não que gente? Não que? Não morra ou não pereça. Também fala pereça, quer dizer também morrer. Então quem come deste pão que é Cristo, que na verdade é a palavra, a Bíblia diz que ainda que morra, viverá. Quem se alimenta desse pão que é Jesus Cristo, nesse caso, a palavra de Deus é o verbo, ele é o verbo, e o verbo se fez carne, o verbo é Cristo. Quem se alimenta deste pão, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, vai ressuscitar para a vida eterna. Quem come desse pão, ele não morre eternamente, de modo nenhum. Ele pode morrer, vai morrer aqui sim, mas ele ressuscitará para morar na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se alimente desse pão a cada dia, se alimente do pão da vida. Pastor, como eu faço isso? O pão é a palavra. Jesus é o pão é Jesus Cristo. Jesus e a palavra é um só. Quem se alimenta da palavra está se alimentando de Cristo, e quem se alimenta de Cristo está se alimentando deste pão que ele está falando. Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão da vida. Se alimente dele a cada dia. Isso quer dizer, vá à palavra, estude a palavra, lê a palavra, pratique a palavra, e você está se alimentando desse pão vivo que é Jesus Cristo. Amém? Olha, vai falando no 50? 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça ou não morra. Alguém fala no 51. Eu sou o pão vivo que desceu da onde? Do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei é pela a vida do mundo. Isso é o quê? É a minha carne. É a minha carne. O pão que eu darei, assim você é um pouco diferente, né? O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A mim fala um pouco diferente. Então quem fala? Vamos ler esse período novamente. Ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida, é pela vida do mundo, é a minha carne. É um pouco diferente, né? De vocês. Uhum. Então, o pão é Jesus Cristo. E o pão que ele nos dá é a minha carne. Quer dizer, a ceia, a santa ceia, que representa esse compartilhamento do pão espiritual. O pão espiritual é Jesus Cristo. Então, se alimente a cada dia desta palavra, irmão. Se alimente da palavra do Senhor. Vamos lá também em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Hebreus 10, 24. Glória a Deus. Hebreus 10, 24. Glória a Deus. Olha o que ele diz. Tudo achado? Consideramos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes passamos admoestações, e tanto mais quanto vê que o dia se aproxima. Você lembra que nós estamos lendo a respeito do partir do pão, de casa em casa, e o pão é Jesus Cristo?
esse congregar, esse partir o pão, não tem como partir o pão se não for quando todo mundo estiver como? Congregando, seja na igreja, seja na casa do irmão, na casa da irmã. Então ele teria a ver o quê? Uma reunião para que o pão seja o quê? Repartido. O pão nesse caso é a palavra. Então a ordem é: não podemos deixar de congregar como alguns, ou seja, não podemos deixar de se reunir, porque nós estamos vivendo um tempo que a conversa agora é essa, conversa, é uma doutrina do diabo. Não precisa ir mais na igreja, irmão. Escuta a palavra pelas redes sociais, escuta em casa, olha lá um negocinho lá, e tem pessoas que diz que é crente, ele segue pessoas no dia a dia, não vai mais na igreja, nunca viu a pessoa na vida, abre as redes sociais e fica ali dia após dia ouvindo ali, sem congregar em canto nenhum. Isso é uma doutrina satânica, é um engano do diabo. Precisamos ouvir, precisamos. Escute, pesquise, siga o que você vê que é homem de Deus, uma mulher de Deus, siga nas redes sociais sim, mas nos dias de culto precisamos estar ali congregando com nossos irmãos. A ordem é essa: não podemos deixar de congregar. Olha, vamos ler o 25. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos demonstrações, e tanto mais, quanto vede que o dia se aproxima. Que dia que é esse? O dia da volta de Jesus. O dia se aproxima. Agora é que está dizendo assim: agora é que nós precisamos congregar mais ainda. Quanto mais nós estamos vendo que a volta de Cristo, a volta do Senhor está às portas. Mas nós só é de pegar isso aí como sendo um ponto da gente se reunir e buscar mais a presença de Deus. Muitos estão se afastando. A maioria está chegando o dia da volta de Cristo, que não é o nosso caso. Ele fala geralmente, as pessoas só é de correr para a igreja buscar Jesus, então se afastam. Ah, não vou ligar mais não. Agora eu vou viver minha vida. Porque a qualquer momento as trombetas vão soar. A qualquer momento as trombetas vão soar e Jesus vai voltar. E a ordem dele é essa: congregar. Vá, parta para a congregação, buscar junto, unido, partir o pão de casa em casa, partir o pão entre os irmãos, se reunir. E quanto mais agora que nós estamos vendo, nós temos certeza que a volta de Jesus está às portas. Amém? Vamos aqui, para nós terminar, em 1 Pedro, no capítulo 4 e no versículo 9. Não vai dar para terminar tudo, não. Só de 1 Pedro, vamos encerrar. Eita, agora é bom, né? Como é bom a palavra dele, né, gente? 1 Pedro, no capítulo 4 e no versículo, vamos ler o 7. Vamos ler o 7. 1 Pedro 4, 5. Ela é um pouquinho para frente aí, nós estamos em Hebreus, é só um pouquinho para frente. Quem está entendendo a palavra? Está dando para entender bem, gente? Eu estou dando bem pausado para que você entenda. A palavra de Deus é quem nos fortalece, né? A palavra de Deus é quem nos fortalece. Olha o que fala em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tede amor intenso uns pelos outros, um com os outros, porque o amor cobre multidão de quê? Pecado. Multidão de quê, gente? Pecado. De pecado. A Bíblia diz que a volta do Senhor está próxima. Olha que o fim de tudo está próximo. O fim, gente, entenda bem aqui, o fim deste mundo se aproxima. O fim desta vida se aproxima. O fim deste mundo está chegando. Mas o problema não é chegar ao fim dele. O problema é para onde vai a nossa alma quando chegar esse fim. Para onde irá a nossa alma quando o fim de tudo chegar nesta vida?
vai estar esperando ela? Quem vai estar esperando nossa alma a partir do momento que ela se afastar do nosso corpo? Pense nisso. Quem vai estar à espera dela? Como assim, pastor? Como é que eu sei? O que nós estamos fazendo aqui é o caminho que nós estamos trilhando aqui, é o caminho que vai trilhar a nossa alma a partir do momento que ela se apartar do nosso corpo. Pense nisso. Olha, no verso 9: sede mutuamente hospitaleiro, quer dizer, cuidar uns dos outros, sem murmurações. Não murmure, não reclame da vida. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de quem? De Deus. Sede mutuamente hospitaleiros. Hospitaleiro quer dizer cuidar um dos outros, amar uns aos outros. Hospitaleiro quer dizer cuidar um dos outros. Os irmãos, nós precisamos, irmão, cada dia se unir mais. Eu me lembro de um assunto que nós, presenciamos uns tempos atrás, de um irmão ou de uma irmã que talvez não gosta de outro ou de outra, e muitos abandonam. Não vou mais na igreja de fulano porque eu vou lá, tem um irmão que eu não gosto dele, tem uma irmã que eu não gosto dela. Quando a pessoa pensa assim, na verdade, não está bem espiritual. Não, porque nós precisamos amar uns aos outros. Mesmo aqueles que nos rejeitam, precisamos continuar amando. Amando, não tem jeito. Então, sede hospitaleiros e sem murmuração. Não murmure, não reclame da vida. Tem gente que é dia e noite reclamando da vida. É porque essa vida, é porque a despensa está cheia. Mas que coisa, a despensa não cabe mais nada. Olha, que geladeira, porque não tem geladeira mais, daqui não cabe mais nada, que geladeira que não presta. Aí quando a geladeira está vazia, misericórdia, a geladeira não tem nada de geladeira. A despensa também não tem quase nada. Ou seja, tudo está ruim. O tempo está um calor terrível e começa a murmurar. Aqui frio, esse frio não passa nunca. Aquela igreja não presta também, não é assim. Chega na igreja, o pastor está pregando duro. Hoje o pastor está pregando muito duro. Aí no domingo vem. Então o pastor pregou parecendo um padre, não pregou quase nada hoje. Ou seja, talvez não é o nosso caso aqui, mas a gente tem murmura de tudo. Então não faça as coisas, não faça sem murmuração, sem questionamento, agradecendo a Deus, sendo grato a Deus em tudo. Irmão, o negócio está ruim, agradeça a Deus, porque a Bíblia diz que tudo é para o bem daqueles que amam a Cristo. E vocês amam a Cristo, eu sei que vocês amam a Cristo. Cristo também ama você, então não murmure, não reclame, agradeça a Deus em tudo, seja grato, faça tudo sem murmurações. Então, resumindo aqui, nós temos a partir de outra boca, senão o pastor vai estender muito. Então, viva a vida com Cristo, compartilhe, repartilhe o pão que está na sua vida, que é a palavra, com seus irmãos, com seus parentes. Compartilhe o pão dentro de casa. Dentro de casa eu vou tentar, depois que eu ouvi essa palavra, que Deus falou comigo essa palavra, eu estou lutando agora e nós vamos conseguir resgatar a mesa, a família junto. De um dia para cá eu estou lutando para isso, sabendo que não é fácil, no começo não é fácil, mas nós vamos conseguir, na hora do almoço, da janta, eu, minha esposa e minha filha, nós vamos agora sempre lutar para estar junto, orando junto, buscando junto. Nós estamos fazendo isso, graças a Deus nós estamos fazendo isso. Mesmo em meio às dores e sofrimentos, estamos fazendo isso. E isso é muito importante para o Senhor. É muito importante para que Deus abençoe a nossa casa. Amém, gente? Quem entendeu a palavra de hoje? Então glorifica a Deus.